Tá. Você dá o sinal que eu tô sem o Zé. Canto da Prosa. Olá, a gente começa agora mais um programa Canto da Prosa. E hoje a gente recebe o Dario Uzum, da Companhia Articularte de Teatro de Bonecos, que está com a programação 100 anos de arte moderna sem ponto final aqui no CCSP. E eu também recebo a Lisete Negreiros, que é a nossa curadora de teatro infantil, infanto-juvenil aqui do CCSP. Olá, boa tarde para vocês dois, Boa tarde. bem-vindos. Boa tarde. Bom, Dario, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho dessa programação, né? 100 anos de arte moderna sem ponto final, que foi contemplada com a 37ª edição do Fomento ao Teatro, né? O que é tudo isso que vocês oferecem, né? Desde junho até agosto. Sim, é um projeto, mais um projeto, e o projeto a gente inscreveu no passado e foi pleiteado este ano. Só que o projeto começou há 20 e poucos anos atrás. A gente montou primeiro a espetáculo A Cuca Fofa de Tarsila do Amaral, porque a gente foi influenciado por uma mostra que teve na Avenida Paulista, no SESI, e lá a gente viu Abapuru, toda a obra da Tarsila. A gente, quando chegamos em frente ao Abapuru, então aquela emoção, né? Acho que o quadro mais famoso, um dos mais famosos brasileiros, né? E na época a gente estava mexendo muito com espuma, fazendo boneco, espuma e tal. Aí eu olhei para a bonequeira, a Sorley Valério, que é bonequeira, parceira, minha esposa, tudo, né? E olhei para ela e caiu uma ficha, plim! E a gente pensou, e se a gente fizesse uma peça de teatro infantil com essas características, né? Espuma, fofura, aí a Cuca Fofa da Tarsila, a gente viu lá o quadro da Cuca, aí foi feita o jargão, né? Cuca Fofa de Tarsila, porque a cabeça da Tarsila do Amaral, a mente dela, ela simplesmente revolucionou as cores, né? Ela suplantou o parnasianismo, que era uma escola de artes antecedente, e colocou as cores nossas, as cores tropicais, como era, porque até então era muita influência europeia. E a Tarsila, ela chegou rasgando as tintas, colocando movimento nas cores, cor assim, de temperatura, né? Temperaturas tropicais, tudo. E foi assim que a gente começou o projeto. O projeto hoje, aqui no Centro Cultural, ele aborda assim, são 4 espetáculos, um a cada 3 finais de semana, e uma instalação. A instalação a gente foi feita pelo Kleber Montanheiro, ele bolou a ideia, passou para a gente, defendeu o projeto, deu resultado, deu certo. E assim, são 3 ambientes. Um ambiente que seria o ateliê dos artistas, onde tem lá os quadros, um pouco de sujeira de tinta, algumas obras. Nesse primeiro ambiente é tudo preto e branco. Depois a gente passa para um segundo ambiente, onde tem algumas figuras da Tarsila do Amaral, que são coloridas, com aquelas cores fortes, vibrantes. Tem um abapuru de 3 metros de altura, mais o sol dá 4 metros, meio gigantesco, e a criançada gosta bastante dessa perspectiva, né? Parece mesmo que está olhando de baixo para cima, aquele contra-plongé e vendo aquele pé grande e tudo, toda aquela perspectiva. E depois, no último ambiente, a própria sala de teatro, a gente colocou para 45 lugares, e ele imita o Teatro Municipal da época, com aquela cortina histórica vermelha maravilhosa, e a fachada do Teatro Municipal, onde ali a gente abre a cortina, naquela reverência ao público, e começam os espetáculos. No fundo da plateia, os atores olhando para a plateia, tem mais um quadro da Tarsila do Amaral vazado, que tem a lua, é o lago, aquele quadro do lago dela. E assim, a gente
entende que os bonecos, a gente trabalha com bonecos. O boneco, ele surgiu de um desenho, a partir de um desenho. E o desenho tem muito a ver, tudo a ver com criança. A criança desenhou primeiro, me parece, né? Tudo indica isso, não sei, né? Mas me parece que na história da humanidade, primeiro a criança, porque a criança, ela anda dançando, ela pula dançando, ela não se aquieta. E ela deve ter sido a autora do primeiro desenho histórico, pré-histórico, sei lá o quê, ou desenho na areia ou na terra. E do desenho a gente monta o boneco, facilmente, porque é um plano, E então a gente coloca esse projeto para que as crianças tenham mais contato com a arte. A arte vai abrir portas, vai transformar as crianças em crianças melhores. A gente já não trata a criança, desde o início do nosso projeto, como criancinha, nada no diminutivo. São pequenos cidadãos que vira para lá, volta para cá, já cresceu, né? Então, o projeto é esse, é para pleitear as crianças, para a gente tentar, a cada vez mais, colocar pontos para crescimento, né? E todos nós crescerem, porque as crianças são a gente no futuro, né? Sem dúvida. Mas toda essa instalação está junto com o espetáculo, então, né? Você passa, as crianças, as pessoas passam por toda a instalação até chegar na plateia do espetáculo. Tudo isso na sala Adhemar Guerra? Isso, tudo isso na gloriosa sala Adhemar Guerra. Maravilhosa, né? Então, a sala Adhemar Guerra, né? De repente, quando eu recebi a proposta, né, do Dario, da Companhia Articularte, e o Dario, a companhia, a Débora, que é a produtora, que eu já conheço há anos, né, e sempre com esse trabalho, né, com esse trabalho cuidadoso com a criança, com os bonecos, com essa interação público-plateia, com essa a criação dos bonecos, né? O porquê da criação dos bonecos, o porquê fazer teatro de bonecos, qual é essa magia, o que isso traz para a criança. E nós sempre, durante a nossa convivência todos esses anos, sempre foi na busca do porquê. E a gente tem quase que certeza que durante o tempo todo que nós nos conhecemos, junto com a Companhia Articularte, muitas crianças já cresceram, já tiveram a possibilidade de assistir vários teatros de bonecos, já tem no referencial deles, quer queira, quer não, de qualquer um, a lembrança de quando vê e que fica na memória. Que isso que é importante, que fica no subconsciente do indivíduo, né? Seja desde pequeno até quando ele cresce para o resto da vida. São coisas que vêm, que lembra. Essa é a importância, inclusive, de estar aqui, todo esse trabalho da Companhia Articularte no Centro Cultural São Paulo, que não foi uma coisa fácil e que a gente tem que são conversações que a gente teve que ter com o pessoal da produção, com o pessoal da direção do CCSP, para nós trazermos esse trabalho todo da Companhia Articularte, os 100 anos de arte moderna, né? Para que acontecesse no Espaço Adhemar Guerra. E aí, como abrir o Espaço Adhemar Guerra, que é esse espaço que todo mundo gosta, tem uma visibilidade, esse espaço que as companhias de teatro assim brigam, no bom sentido, entre si para obter, né? Como agora assim, que ousadia, né? Do Dario pedir para mim, trazer para mim esse projeto, de eu conversar com a direção, de conversar com a produção para viabilizar tudo isso, né? E esse tempo todo, porque geralmente as companhias aqui ficam um mês e meio, né? E dentro de uma criação junto com teatro adulto, e agora só na Sala Jardel Filho, porque a gente não tem mais a Sala Paulo Emílio para os espetáculos de menor porte. Então, tudo isso teve que ser criado um trabalho para viabilizar
a construção de todo daquele teatro, daquele teatrinho de bonecos, no bom sentido, que a gente vai ver a manipulação dos bonecos, a vida dos bonecos, que o público, que as crianças vão ver como é que os atores manipulam e como é todo o trabalho que tem, porque eu estive no sábado agora assistindo e eu falei assim, nossa, que trabalho, meu Deus, sobe e desce, vem, entra um boneco, sai o outro e conta e vem e entra por aqui, entra pelo outro lado e tem toda uma dinâmica, uma dinâmica que nós da plateia temos que ficar ligados para estar atendendo, para estar vendo como é que se desenrola e cada boneco que surge e cada figura, e cada personagem que vai surgindo é manipulado de maneira diferente, tem uma cor diferente, tem um movimento diferente, tem a música, e você vai sendo tomado por tudo aquilo e fica lá assim, nossa, como isso acontece? Caramba, eu fiquei... eu falei assim, nossa, como é que eles podem? Abaixa, levanta, vem aqui, baixa, levanta, vem aqui, entra por um lado, entra por um outro. E aí, como nós tínhamos duas crianças, né? Tinha mais um pequenininho também, aí de vez em quando, eu ficava observando, os dois estavam aqui, outro menininho, acho que tinha um outro, para ver como é que era a reação deles. E a gente via que eles estavam, assim, grudados, assim, ligados o tempo todo. E isso dava uma satisfação, porque a gente não está fazendo qualquer coisa, né? Essa é a nossa proposta, desde que eu entrei no Centro Cultural, há não sei quantos anos, que eu prefiro esquecer. Bom, pelo menos 40. 40. Né? Lembra e esquece. Lembra e esquece. E ver que é isso, né? Que vale a pena, que vale a pena todo o trabalho que teve, todos os contratempos, todos os sim, os não, e a solicitação de um, e quando você diz, ai, meu Deus, o que será? Será que dá para a gente atender? Será que não dá? Não é? Mas vale a pena tudo isso, vale a pena porque fortalece a questão do teatro para a criança, do teatro para o jovem, fortalece a programação e mostra que o Centro Cultural continua dentro da sua proposta de sempre, de estar abrigando as várias linguagens, né? E que, às vezes, a gente até, em momentos, diz, será que acha que vai ter uma preferência para este ou aquela? Não, são as ingerências do próprio espaço que, às vezes, impossibilitam da gente avançar mais na produção, de estar trazendo espetáculos assim dessa natureza, né? Então, publicamente, eu faço um agradecimento ao pessoal da produção, que teve um trabalho muito grande e que ficaram... eles ficaram felizes porque eles conseguiram, dentro da nossa precariedade também, da nossa precariedade funcional e técnica, deles conseguirem viabilizar a vinda desse trabalho todo da Companhia Articularte na questão técnica e, de repente, está lá a possibilidade da iluminação, do som, tecnicamente, e também a criação do Kleber Montanheiro em relação ao próprio cenário que fica lá, para as pessoas virem, tomarem conhecimento do que é um abaporu, do que é um quadro, desse contato direto e objetivo com as obras da Tarsila do Amaral, e a gente também fazer essa homenagem aos 40 anos do Centro Cultural São Paulo. Então, casou. É uma coisa que está tudo junto, né? E ficando assim 3 meses até agosto, eu acho que é uma coisa assim... É um diferencial. Acho que tudo foi um diferencial. Não foi fácil, mas... com a boa vontade de todo mundo e entendendo o que é
né, o que está se fazendo foi possível. Toda a importância, né, a importância, disso. Essa sua fala é muito interessante, né? Porque aqui no Centro Cultural a gente sempre lida, né? Tem que lidar com todas essas ingerências, toda essa precariedade, às vezes poucos funcionários, né? Exatamente. Conseguir um projeto desse tamanho, desse porte, né? E conseguir convencer realmente todas as pessoas de que isso é importante, eu entendo todo esse processo, né? E tenho que parabenizá-la, né? De ter conseguido lá, firme e forte, Sim, e colocar um projeto A gente até desse. coloca assim, a gente vem de fora e o nosso destino é pedir. Então, a gente vai pedindo, mas aí a Lisete orientou a gente. Não, calma, gente. Não é assim, pedir, toma, você recebe, né? Tem todo um processo. Aí a gente já começa a entender tal, a dinâmica daqui de dentro e trabalhar, sabe? Então, eu vou precisar de uma coisa, eu vou pedir com um tempo antes, tal, para resolver. Essa questão que a Lisete falou sobre o teatro, como o teatro marca as pessoas, por exemplo, a gente foi apresentar um projeto numa empresa grande, multinacional, e aí a gente estava ali com todo o aparato, uma mesa cheia de executivos, e chegou a diretora de marketing, quem iria aprovar. Aí todo mundo esperando, eu falei, nossa, deve ser uma pessoa tal, importante e tal. Aí entrou uma mocinha, né? Entrou, sentou, todo mundo ok. Põe a fita, era o CD, né? Põe o CD no computador. Aí eu coloquei o CD, dei play, ela viu a primeira cena, ela falou, pode parar. Tá aprovado. Aí todo mundo ficou assim, né? Aí ela disse assim, essa peça eu assisti quando eu já era quase mocinha, ela faz parte da minha vida, eu fiquei muito emocionada, eu aprendi, então esse grupo está mais que aprovado. Tchau! Levantou e foi embora. Lindo! Nossa, que emoção, né? Porque geralmente você imagina que o marketing não vai né, ter essa sensibilidade. Então a gente ficou muito feliz, porque continuamos o processo dos espetáculos, e foi a Cuca Fofa de Tarsila, que está hoje em cartaz, né? Eu queria perguntar uma coisa, que aqui no site de vocês, né, tem uma frase, né, da Companhia Articularte, que é: desejamos ver crianças melhores hoje do que foram ontem, e ainda melhores para os dias de amanhã, né? De que forma vocês conseguem trabalhar, e a Lisete também falou do jeito que vocês cativaram, né, as crianças, como é que vocês conseguem chamar a atenção, cativar essas crianças e, ao mesmo tempo, ensiná-las, instruí-las, né? Por exemplo, são 4 peças. Primeiro, a Cuca Fofa de Tarsila. A gente coloca assim, a Cuca Fofa, eu dirigindo ou escrevendo, eu dirigi ela de forma redonda, né? Todos os movimentos dos bonecos, Lisete, são arredondados. Então, às vezes, entra um ator novo, a gente está treinando e ele não faz ideia do que é movimento redondo, né? Mas a gente coloca, é assim, tá vendo? Eles são fofos, é redondo, tal, e assim por diante. Então, claro que você não vai perceber isso assim, né? Mas numa estratosfera, assim, num todo, sim, você vai perceber. Trezinho Villa-Lobos é o quê? Ele é cheio de dinâmicas, de pontiagudos. Por quê? O Heitor Villa-Lobos ele tinha um perrengue com o pai dele. O pai dele era muito severo, duro. Aquela educação antiga de palmatória na mão, ajoelhar no milho. Essas cenas existem e a gente colocou, né? E depois a gente explica para o público. Hoje não é assim, claro, mas era assim antigamente. E o Heitorzinho já era libertário, já tinha espírito de criação e tal. E ele ficava doido com isso, né? Ele estudava escondido, né? Estudava escondido. Ouvia e via o pai ali embaixo da escada, sempre escondido, mas ouvindo. E o pai foi o grande professor dele. Imagina um pai que adapta uma viola, porque o pai tocava violoncelo, grandão, adapta uma violinha, põe uma pontinha nela para o filho tocar como se fosse um violoncelinho, né? Então, não é qualquer pessoa que faz isso. Então, o Trezinho Villa-Lobos ele é pontiagudo, tem gráficos, porque é música, né? Gráficos musicais. O Portinari a gente já dirigiu de uma forma, assim, é uma aventura, um suspense. Porque a Denise cai do quadro, a Denise e o carneirinho dela. O Portinari, no fim da vida, ele pintou bastante a netinha com cavalinho, com cachorrinho, com carneirinho. Tem vários desses quadros. E a gente pegou esse motivo. Uma vizinha de olho gordo olha para o quadro da Denise recém-pintada com carneirinho,
O olho gordo é essa coisa mais antiga do povo, que tem ainda, né? O Portinari não pintou, não tinha pintado ela ainda, porque ele pintou quase o bairro inteiro. E como não tinha pintado ela botou olho gordo no quadro e a Denise caiu do quadro como magia. Caiu no quadro, o Carneirinho picou a mula assim pro mundo, né? E ela sai correndo atrás do Carneirinho para pegá-lo, para recuperar. E nisso ela esbarra numa sacaria, a sacaria é do capataz, e aí surge um vilão importante, que a gente bolou tudo, né? Que vai perseguir a Denise o tempo inteiro. Então, essa peça já é assim, são ondas que vêm e vão, e saltos, né? Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Para distinguir, né? A Zé está dizendo, a gente sai para cá, sai para lá, baixa e pega tal, mas se a gente consegue imprimir esse conceito nas peças, né? Fica interessante e fica distinta da outra que veio anterior. É uma dinâmica, né, que vocês procuram são dinâmicas diferentes, bem diferentes. Uhum. E nessa peça, esse vilão, que é o capataz, ele bate boca com o público, com as crianças, né? Ele não encontra a Denise, porque a Denise ela se esconde no ateliê, se esconde para lá e para cá, não encontra. Ele tem uma hora que ele perde a paciência, ele chama as crianças para briga, assim, né? E a gente já teve em escolas em que os alunos eles saem da cadeira e vêm com um murrinho assim para enfrentar o capataz, e ele ameaça. Aí eu falei, o ator, percebendo isso, eu falei, não, tenta descer do palco. Claro que não vai descer do palco, né? Boneco, mas ele faz de conta que vai descer. As crianças ficam mais enfurecidas ainda, e é um vilão que apareceu naturalmente, assim. Ele não foi, vamos provocar as crianças, não. É dentro da característica dele. E o último espetáculo que a gente vai colocar aqui é o Farol de Cores, que é em cima da obra da Anita Malfatti e do Di Cavalcanti, que foram dois grandes organizadores do modernismo na prática. A Tarsila do Amaral nem estava aqui no Brasil na época, mas eles organizaram tudo, e é um pouco assim. Como o Di Cavalcanti foi um grande assim, agregador, a gente, na peça, está colocando essa fragrância assim como se fosse infantil. Então, uma amizade entre ele e a Anita, vizinhos, e também com um aspecto de cor. Tem aquela obra importante da Anita, que é o farol, e a gente coloca esse farol como se fosse um emblema. Ele vai fazer as cores e os bonecos vão trabalhar a partir dessas cores. Como se fosse assim. A Anita, ela como artista, ela sempre foi assim, franzina, e com aquela crítica do Monteiro Lobato, então ela ficou arrasadíssima, né? Mas a gente entende que o Di Cavalcanti sempre deu uma força, né? Ou seja, na Semana de Arte Moderna, ou como parceiro de tintas. E aí a gente coloca ele também como infantil, elemento infantil, e eles começando a desenhar, começando a pintar o set. E aí várias aventuras começam a pintar a partir daí. A gente vai modificar um pouco a estrutura que está ali, mas manter a fachada do Teatrinho Municipal de 100 anos atrás, que ficou muito bacana. Então é assim, eu acho que a gente trabalha esses elementos, Lisete. É isso mesmo, é uma aeróbica lá no fundo. Nossa. Eu tenho que desenhar essa dinâmica no fundo, senão a coisa não acontece, né? Eu acho que isso também, por exemplo, quando vocês mostram todos esses espetáculos, todas essas fases, né? Todas essas fases. Por que elas são importantes? Porque elas fazem parte da nossa história, né? Da história de São Paulo, propriamente dito, da história do Brasil também. Fala desses personagens que culturalmente foram, até hoje, eles são importantes para se estar falando, para se estar mostrando quem foram, o que eles fizeram e o que eles deixaram. Então, essa corrente toda que existe em todos os espetáculos que estão sendo feitos aqui, eles têm um porquê. Então, desse porquê é um porquê histórico. Né? Naturalmente, através de uma companhia que trabalha com os bonecos e que podem, através dos bonecos, contar todas essas histórias desses personagens, para quem assiste, é de uma vital importância, porque provavelmente, quando estiverem jovens, ou estiverem na faculdade, ou estiverem vendo algum... Enfim, cada um vai ter um destino, cada um vai ter uma vida própria,
né? Quando cresci. Agora não. Agora vem com o pai, com a mãe e tal. Às vezes fica ligado, outras vezes não fica. Mas, geralmente, a gente já teve possibilidade de saber que, embora a criança ela esteja desatenta em alguma coisa, mas em outras, ela conseguiu captar. E isso vai fazer parte do referencial dela daqui a um tempo que a gente não sabe. Então, essa é a importância que a gente dá para o teatro para a criança e para o jovem, né? E as linguagens são as mais diversas. Agora, nós estamos trabalhando com um grupo que é especialista em teatro de bonecos e contando essas histórias. E tendo esse referencial do Centro Cultural, que o Centro Cultural também faz parte dessa história, né? E abrindo todas essas possibilidades aqui dentro desse espaço para que as coisas aconteçam, né? Isso é de vital importância para a própria instituição Centro Cultural São Paulo, né? E a evidência dessas necessidades cada vez mais fortes, elas têm que estar fortalecidas o tempo inteiro. Porque as crianças, hoje elas estão numa determinada idade. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, elas estão com outro pensamento. E estão com outra vida. Não é? E a gente, então, lida com isso. Né? Lida com isso. Mas o que se viu está aqui dentro. Né? Que às vezes apaga, mas um dia volta. Que isso faz parte do ser humano, sim, né? sim. Seja ele de que idade for, não importa, né? Então, esse princípio de tudo, né? Esse princípio de dar as cores, o movimento, a música, né? É fundamental para para os pais e é fundamental para as crianças, né? Então, é bom que essas coisas existam, né? Que fazendo parte, né? E é bom que esteja aqui no Centro Cultural São Paulo. E é bom que existam também premiações dessa natureza, que é um fomento. De repente, o fomento... Né, que não estou fazendo apologia a nada, mas a importância do fomento da Secretaria Municipal de Cultura está propiciando que a Companhia Articularte possa fazer todo esse trabalho, mostrando a dimensão do que é um trabalho para... Ele poderia estar fazendo para os adultos também, mas do que é esse trabalho, do que é das necessidades, do que envolve tecnicamente, para poder fazer uma produção, né, de qualidade para que o público se sinta prestigiado. Então, esses aportes são muito importantes, mas muito mesmo. Tanto que surgiram, agora por causa da pandemia, vários outros, né? E que dá essa sustentação para os grupos de teatro estarem fazendo o seu trabalho e um trabalho de qualidade. Né? Que é um investimento muito, muito forte, muito importante na questão das questões do teatro, da dança, da música, né? Não importa, mas é bom e que os grupos saibam como investir, né, no seu trabalho e aí fortalece tudo, fortalece um país. A Marta tinha perguntado, eu acabei não fechando a questão, mas é assim, por que a gente deseja e trabalha para que a criança seja melhor hoje, melhor amanhã, e sempre ela vá se sucedendo, né? Por exemplo, eu imagino que o que a gente faz? Também, na estrutura dos espetáculos, a gente procura fazer contos exemplares, tudo o que a gente faz é autoral. Então, eu escrevo os textos e dirijo os textos. E essa não é a questão principal. A questão principal é, por exemplo, a Cuca Fofa de Tarsila é uma trajetória de uma heroína negra, entendeu? Que a gente bolou isso há 22 anos atrás.
Eu estava discutindo com o Dibi Carneiro Neto, também está sempre com a gente, trabalhando, criticando, descendo a lenha ou elogiando. Eu acho que tudo faz parte, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Eu estava discutindo com ele essa questão. Talvez tenha sido um dos primeiros grupos infantis que colocou uma heroína negra com trajetória e ela conduz a ação. Porque o Abaupuru é o prometido de casamento dela. Ele está aguardando uma chuva lá no sertão, perto de um cacto do Mandacaru, e o boi vê a negra sambando e se apaixona por ela. E fala, não, eu quero casar com você. Então, existe aí uma transgressão em cima, né, da fábula, que se mistura com a amálgama humana, e a negra fala, mas você é boi, você não pode casar comigo, você é um boi. Não, eu estou apaixonado. Existe, então, a gente coloca a magia, por que aconteceu essa magia de um boi se apaixonar pelo samba da negra, né? Mas é tipo assim, o que acontece depois disso tudo? A gente está trabalhando com pequenos conflitos. A gente não pode se aprofundar muito num conflito para a criança, senão fica tudo muito duro. Então, você tem que acertar, e é difícil acertar, mas a gente vai devagar pegando, Elisete, aí, pumba, a gente encontra esse conflito que é o quê? Tem um problema, né? Instaurou-se um problema e alguém vai ter que resolver. No caso, é a negra Tarsila que resolve, porque o Abaupuru levou uma chifrada mágica e foi parar, se perdeu na mata. Agora ela vai atrás do ser amado para tentar reencontrar. E reencontrar de várias formas, fisicamente. Então, ela passa pela Urutu, ela vai procurando, diante de entes fantásticos, né? A Urutu, até que a Cuca aparece e ela consegue convencer a Cuca de que, Cuca, dá um jeito nisso. Aí a Cuca vai dar um jeito nisso. A gente mistura, então... Como a gente, então, pretende que as crianças sejam melhores? Assim, não é só o bem e o mal. É o bem e o mal, mais ou menos bem, mais ou menos mal, o esquisito, o estranho, o bonzinho, o nem aí, entendeu? Então, a gente trabalha com vários elementos. Então, vamos dizer, eu fiz vários cursos, assim, com o Luiz Alberto de Abreu, eu trabalhei com o Antônio Abujanra, 4 anos no Antunes Filho. O Antunes Filho me propiciou viajar por 10 países com o teatro. Imagina, um ator que tinha recém saído do amador, semi-profissional, né? Mas todos esses mestres ensinam a gente de que você tem que... Sabe, é muito difícil e não dá para fazer qualquer coisa. A não ser que você vá fazer como mercadológico mesmo, comercial e pronto. Né? Se você quer criar, então tem que criar mesmo, porque você está criando para o ser humano, para o próximo, que está ali na sua frente, para crianças necessitadas. E se você fizer mais ou menos certo, já está muito bom. Eu acho que a gente conseguiu, Elisete, porque senão o grupo não existiria depois de 22 anos, né? Claro. A gente está sempre sendo chamado, sempre convidado. Então, essa trilogia modernista que a gente fez, ela está perene há muito tempo, está em cartaz há 20 e tantos anos. Eu não estou nem aí, eu estou aplaudindo e querendo que as crianças perguntem. Hoje teve uma apresentação para a escola, a gente todas as sextas está fazendo para a escola. E do nada começou a aparecer um debate. Né? As crianças começam a perguntar. E já perguntaram assim, Elisete, na Cuca Fofa, né? Então, peraí, quantas cucas tem na vida? Eu falei assim, tem aquela que o papai ou a mamãe fala, né? A Cuca vai te pegar, né? Agora nem tanto, né? Mas tem a Cuca do sítio de Pica-Pau Amarelo e a Cuca da Tarsila do Amaral. A Tarsilinha do Amaral falou esses dias que essa Cuca é um pouco em cima do jacaré. Só que é um jacaré amarelo, né? Ela já transgrediu aí, não existe jacaré amarelo. A não ser que você olhe só para a barriga do jacaré. Mas com essas questões, colocando vários elementos, mesclando com folclore e no tempo certo, tudo, colocando o bem, o mal, mais ou menos, o conflito bem temperado, com calma, com cuidado, trilha sonora, tudo, né? É com isso que a gente pretende que as crianças sejam melhores. E com certeza, eu não tenho dúvidas, não. Cria a fábula, né? Cria-se a fábula e aí, então, e se apresenta. Aí joga-se para o público e aí ele absorve. Porque se ele fala alguma coisa
que não está no contexto, aí isso é bom para o grupo, porque o grupo diz assim, mas onde nós erramos? Sim, sim. Né? Essa era uma pergunta até que eu ia fazer sobre essa interação com o público, né? Vocês fazem essa interação e você acabou de dar um exemplo da escola, né? De uma escola. Como é que tem sido esse público nos finais de semana também, né? Nos dias de espetáculo, que é sexta, sábado e domingo, né? Sim. O público do sábado, a gente acha ele um pouquinho mais elitista. Não sei por quê. Talvez seja... O sábado você ainda está um pouquinho na tarefa. As pessoas estão um pouco em tarefa. E domingo parece que é um pouco mais de lazer. Eu enxergo... Não sei se... Pelo menos aqui, eu estou enxergando assim. Como a gente, por exemplo, se você vai apresentar numa escola, o público da manhã normalmente é mais atencioso que o público da tarde. Não sei por quê. Talvez por temperatura, talvez... Mas é um senso comum. A gente já discutiu em grupo e é isso mesmo. A turma da manhã está sempre mais focadinha e tal, e a turma da tarde se diverte mais até. Mas estão mais acordados? Estão mais acordados, né? Bacana. Bom, uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre a construção dos bonecos, né? Como é que dá? Inclusive, vocês deram oficinas, né? Sim. Sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de construção e criação de bonecos. O projeto, ele prevê oficinas de construção de bonecos. A gente não está fazendo aqui, porque a gente tem algumas associações, algumas ONGs, e a gente já tem algumas parcerias e outras a gente está criando. É importante a gente criar porque você vai e já tem um grupo lá pronto, né? Sempre, se a gente vai numa casa de cultura, por exemplo, a gente sempre abre para o público também, não só para a escola e tal. E essa criação, por exemplo, a gente está dando criação de bonecos de luvas, bonecos de sombras de mãos e sombras de silhuetas, e também, qual que é o outro? Dedoches e meias. Meias é o boneco de boca, que sempre é agradável, ele fala bastante e dá bastante diversão, né? Além dessas oficinas, aqui no Centro Cultural a gente está fazendo 3 oficinas para classe teatral. Ontem a gente fez bufonaria e 21 pessoas estavam presentes. No segundo dia, com greve, 19 vieram. Nossa, que né? bacana. E ficou muito interessante. O Alain Benatti é um mestre na bufonaria. E algumas cenas que eles conseguiram fazer em grupo eram muito fortes, assim, né? Já estava quase editado, né? Aí, no fim, ele abre debate e tal. As pessoas falam, eu senti muita dificuldade, mas fizeram cenas, assim, super calorosas. Aquelas cenas que é difícil você fazer em grupo, né? Sim. A Elisete sabe. Para montar uma cena em grupo forte, você, às vezes, tem que penar muito, né? E ali, ele brincando, falando umas bobagens, assim. Claro que bobagem numas, né? Ele está sempre colocando, sempre construindo. Construíram umas cenas bacanas, bem quentes e fortes, com 2 grupos. Imagina, com 21 pessoas, a coisa fica bem acalorada, né? E são pessoas pensando, né? Muitos são do universo clown. Aí eles receberam um baque, porque bufonaria não é clown. Uhum. Então o cara fala, nossa, eu cheguei na casa errada aqui. Aí tem que refazer tudo. Aí no debate, depois fica tudo claro isso. É outro universo. O clown é uma coisa, o bufão é outra coisa. Ele é muito mais crítico. Ele trabalha com deficiências, se você for pensar, com inclusões, né? Eu até comecei a bolar umas coisas aqui, uns planos de inclusão bufão, né? Para o futuro. A gente vai ter também Mimo Corpóreo, que é daqui a um mês, com o Victor de Seixas. Ele é uma das faixas do The Crew, né? Uhum. Ele é a quinta geração, porque ele foi lá na Europa, fez o curso com a 4ª e a 3ª geração do The Crew. Né? Então ele tem... Porque o The Crew é uma técnica? É uma técnica. Uma técnica. Isso, uma técnica de mímica que ele fazia num porão para atores.
Ele nunca divulgou e ele nunca construiu espetáculos. Ele falou, não, a função não é essa, a função é construir o artista. O artista. Né? Então, ele tem várias questões e muito interessantes. Né? Bem, você fala assim, mímica, tá, é simples. Não, ali o negócio era filosófico, era estrutural. Né? E depois dessa a gente vai, em agosto, para a Cida Almeida, colocar a oficina de 2 dias, 2 dias e 2 tardes, né? Sobre clown e boneco. Ela não tem esse curso e eu falei, não, se vira, assim, né? Você inventa. Inventa porque você é a mestre da coisa, a gente só queria agregar o nariz do palhaço ao nariz do boneco. Vamos ver qual a aproximação disso. Aí ela falou, tá bom, vou pensar aqui. E ela vai pensar e tem certeza que vai trazer algo construtivo para os atores, para a classe. Tem até um detalhe aí. A gente tem percebido que muitos terapeutas têm se aproximado das oficinas. Aí você fala, por que terapeuta, né? Gente que não tem a ver com teatro. Porque eles entendem que é uma ferramenta, um instrumento muito importante para eles trabalharem com o público, os pacientes, tudo. Sim, tem até tem uma colega nossa aqui no HSPN, do Hospital do Servidor Público Municipal. Às vezes a gente faz uma oficina aqui que se chama Sou Som, a música que toca em mim, e ela trabalha exatamente com arte, com arte lá no Hospital do Servidor, a Thaís. Então, é uma coisa que realmente eu acho que tem essa conexão, né? A arte tem a conexão com vários, né? É sensorial e tal. Agora, eu queria perguntar, essas oficinas, elas são abertas para atores? Qualquer um pode participar? Precisa se inscrever? Precisa se inscrever. A gente coloca o articularte@uol.com.br e também pelo Centro Cultural. Quem vier se inscrever por aqui também fica à vontade. Basta se inscrever e escrever um período. Por que você gostaria de fazer oficina? E porque a gente nem precisava disso, Lisete, mas é tão interessante. Tem coisas que as pessoas escrevem que você fala, nossa, que ideia da pessoa. Então, o ser humano a gente tem que ouvir porque ele é surpreendente sempre. É muito interessante. Bom, eu vou dar agora o serviço dessa mega programação, né? Que vai até o dia 14 de agosto, né? Os espetáculos toda sexta, às 10 da manhã e às 14 horas, apenas para escolas. As escolas se inscrevem também. Sim. Sábados e domingos, às 16 horas, sempre no Espaço Cênico Ademar Guerra, aqui no CCSP. E a retirada de ingressos 1 hora antes na bilheteria, né? E 15h30, a gente desce o primeiro público para poder ver a instalação. Depois desce o outro público às 16 e pouquinho, para ir compor toda a casa. Então, tem que passar pela instalação para ver o espetáculo. A gente faz questão de que seja assim. É mais rico, né? Tá bom, muito obrigada. Eu conversei com o Dario Zan, diretor da Companhia Articularte, e com a Lisete Negreiros. Eu queria que vocês falassem uma frase final, alguma coisa para a gente encerrar. Vai, Lisete. Eu? A única coisa que eu posso dizer é assim. Quem ouviu tudo isso que nós conversamos aqui, prestou bastante atenção, ou mesmo que tenha sido en passant, está aberto. Até agosto está aberto, aqui no Centro Cultural São Paulo. Tem todas as condições, ou do telefone, através das mídias, para poder entender tudo isso que nós falamos aqui. A importância de estar aqui, a Companhia Articularte, no Centro Cultural São Paulo, e vocês irem conferir. É a única forma que eu acho desse recado. Venham conferir para fazer também a sua observação e a sua crítica. A crítica é muito importante, porque, às vezes, a gente fala, e a pessoa vem, assiste, assim, não é nada disso, não gostei nada. Isso é ótimo, porque a companhia e nós também vamos ficar bem atentos às críticas, para saber aonde a gente erra, onde a gente acerta, para seguir o nosso caminho, fazendo o melhor para a população de São Paulo, do Brasil. E eu penso assim, a crítica existindo ou não, o teatro é um lugar de encontro. Então, venham, como disse a Lisete, venham. É importante que vocês venham para que o encontro se dê.
sem o público não existe encontro, não existe nada que possa fazer crescer sem esse encontro. Esse encontro, que seja crítico, ou que seja elogioso, ou de deboche, não tem nenhum problema. A gente já cresceu o suficiente para receber qualquer observação. E a gente vai crescer com isso. Mas eu defendo isso. Vocês têm que vir para ver o encontro do homem com o teatro, do teatro com o homem, do artista com o homem, do homem com a criança. Então, tá toda a família humana ali. Então, é importante por causa disso. A família, se ela se encontrar, ela vai crescer. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês aqui da rádio de dar essa oportunidade de nós vamos falar. Bom, o programa Canto da Prosa volta na próxima quinta-feira, às 14h. Até lá. Até lá, obrigado. Até lá. Canto da Prosa. Apresentação: Marta Fonterrada. Trabalhos técnicos: Eduardo Neves, Alessandro Santos e José Amador. Um programa da Supervisão de Ação Cultural do Centro Cultural São Paulo.